Casamento relâmpago com um bilionário. Capítulo 5. A empregada dissimulada. Rhonda percebeu que Elion estava irritado com ela. Ela lamentou ter sido excessivamente intrometida logo no primeiro dia. Ela apenas desejava economizar o dinheiro dele, porém, ele não parecia apreciar essa atitude. Em seguida, Rhonda escutou o som de água corrente vindo do banheiro. Ela começou a se sentir sonolenta. Ela guardou o cartão no armário, pegou 2 comprimidos para resfriado, vestiu o pijama e se dirigiu para a cama. Rhonda dividiu a cama em 2 partes usando o cobertor. Ela ocupava o lado esquerdo da cama, reservando o lado direito para Elion. Rhonda planejava trocar algumas palavras com Elion assim que ele saísse, porém, devido à medicação, ela se sentiu ainda mais sonolenta. Elion intencionalmente prolongou seu banho e, por fim, deixou o banheiro. Atordoada, Rhonda percebeu a cama afundar e alguém se deitar do outro lado. Contudo, ela estava tão sonolenta que não conseguia abrir os olhos. Logo, ela mergulhou em um sono tranquilo e sonhou com sua avó. Rhonda foi tomada por uma onda de amor ao vislumbrar sua avó no sonho. Ela se inclinou para a frente e envolveu os braços em torno do pescoço de Nora, assim como costumava fazer quando era criança. O abraço de sua avó era afetuoso e trazia consigo uma sensação reconfortante. A fragrância do sabonete líquido trouxe uma sensação de tranquilidade para Rhonda. Ela não queria que Nora fosse embora. No entanto, Nora parecia afastá-la com desgosto. Rhonda agiu de forma mimada como se fosse uma criança. Quanto mais Nora resistia, mais intensamente ela a abraçava. Elion estava deitado na cama com os olhos bem abertos. Rhonda agitou as mãos e as pernas sobre ele, envolvendo-o em um abraço apertado. Diante daquela situação constrangedora, ele não conseguia dormir. Ele queria empurrá-la para fora da cama. No entanto, ao ouvir Rhonda chamar sua avó durante o sono, ele finalmente controlou seu temperamento e suportou a angústia. Elion estava muito cansado. Ele não costumava ficar tão cansado assim, mesmo após ter trabalhado a noite inteira. Na manhã seguinte, Elion se levantou pontualmente como de costume. Rhonda ainda estava em um sono profundo devido ao medicamento para a gripe. Elion teve que conter o impulso de não acordá-la rudemente. Nesse momento, Meg trouxe um terno impecavelmente engomado e entregou ao Elion. Senhor, a senhorita Orton já acordou? Meg olhou em direção ao quarto. Meg tinha em mente recomendar sua sobrinha, Amanda Kerr, como uma possível pretendente para se casar com Elion. Amanda era uma médica com formação no exterior. Além disso, ela possuía uma beleza deslumbrante. Meg se sentiu desapontada pelo fato de Richard nunca ter considerado sua sobrinha. Em vez disso, ele preferiu anunciar na internet. Meg ficou furiosa com o velho. Na noite anterior, Richard foi ainda mais longe e prometeu a Rhonda que lhe daria esta casa se ela engravidasse do filho de Elion. Meg estava tão enfurecida que passou a noite inteira sem conseguir dormir. Ela se remexeu na cama, pensando que algo tão bom assim deveria ter acontecido com Amanda. Portanto, Meg se levantou bem cedo de manhã. Ela sempre arrumava o terno de Elion todas as manhãs. Ela decidiu aproveitar a oportunidade para verificar se ele e Rhonda tinham consumado o casamento na noite anterior. Elion pegou as roupas com indiferença, ignorando completamente a pergunta de Meg. Os olhos dele estavam inchados e vermelhos. Meg espiou pela fresta da porta e avistou um braço magro estendido para fora da cama. Elion estava constantemente bocejando, demonstrando sinais de cansaço. Por isso, Meg estava convencida de que os dois deviam ter se divertido na noite anterior. Ela sentiu seu estômago se revirar em desconforto. Senhor Sloan, chegou o momento de pagar a taxa de administração da propriedade para o segundo semestre do ano, disse Meg com um tom sério. A partir de agora, Rhonda cuidará destes assuntos. Mas, Meg tinha mais a dizer, mas sabiamente optou por se calar ao perceber a impaciência de Elion. Logo após Elion sair, Meg, cheia de raiva, ergueu o cobertor e acordou Rhonda. Senhorita Orton, é hora de se levantar para preparar o café da manhã. Rhonda esfregou os olhos e bocejou. Ela soltou um suspiro assustado ao ver Meg de pé ao pé da cama, olhando para ela. Caramba, Meg! Você quase me matou de susto. Rhonda se sentou na cama e observou Meg atentamente. Você não poderia simplesmente bater na porta antes de entrar? Você estava em um sono muito profundo. Como você poderia me ouvir batendo na porta? Meg respondeu com um olhar desafiador. Mas você não acha que é falta de educação entrar desta maneira tão inoportuna? Rhonda nunca tinha visto uma empregada tão insolente como esta, que se comportava mais como a dona da casa do que como uma empregada doméstica. Está bem, da próxima vez irei bater na porta antes de entrar. Meg revirou os olhos. Então, quem irá preparar o café da manhã hoje?
Quem costumava preparar o café da manhã antigamente? Obviamente eu costumava preparar. Mas, esta manhã eu conversei com o Sr. Sloan sobre a rotina desta casa. Ele disse que a partir de agora você será responsável por cozinhar. Rhonda ficou confusa. Elion nunca mencionou para ela sobre os afazeres domésticos. Além disso, Maggie recebia um salário mensal de $9.000. Mas ela nem precisaria cozinhar mais. Isso não parecia razoável. Rhonda encarou Maggie e disse: tudo bem. Se eu cozinhar, o que sobra para você fazer nesta casa? Isso não é da sua conta. Apenas faça o que lhe foi pedido. Está bem. Então vamos combinar o seguinte: você me dá metade do seu salário e eu prepararei 3 refeições todos os dias. Rhonda não entendia o motivo pelo qual Maggie estava contra ela. Talvez Elion tivesse ordenado para ela fazer isso. Mas Rhonda não permitiria ser tratada desta maneira. Maggie ficou furiosa ao ouvir a sugestão de Rhonda. Por que diabos você acha que eu te daria metade do meu salário? Foi o Sr. Sloan quem solicitou que você cozinhasse, não eu. Está bem. Então, vou ligar para Elion para checar a sua versão da história. Rhonda fez uma expressão de desagrado para Maggie. Por favor, saia do meu quarto agora. Eu preciso trocar de roupa. Antes deste embate, Rhonda parecia uma garota quieta e tímida. Maggie não esperava ter que lidar com a arrogância e resistência dela. Rhonda se vestiu rapidamente e se dirigiu à cozinha para começar a preparar o café da manhã. A cozinha da família Sloan era espaçosa e toda equipada. Era praticamente tão sofisticada quanto a de um hotel renomado. Rhonda cozinhava desde a sua adolescência. Fazer o café da manhã não seria uma tarefa difícil para ela. Em pouco tempo, ela providenciou um café da manhã saudável que tinha aprendido online e serviu ao Richard. Ricardo ficou muito feliz com o que ela lhe ofereceu. Ao ver o prato e sentir o seu aroma, ele imediatamente elogiou suas habilidades culinárias. Maggie tinha planejado envergonhar Rhonda, porém, não esperava que Richard a elogiasse, então ficou ainda mais irritada. Após Rhonda deixar o aposento de Richard, Maggie decidiu segui-la. Senhorita Orton, por favor, me chame de Senhora Sloan, Rhonda disse com frieza. Ela considerava que Maggie não possuía as habilidades necessárias para receber uma remuneração de $9.000 mensais. Maggie pigarreou e murmurou relutantemente: Senhora Sloan, o café da manhã que você preparou é suficiente somente para 2 pessoas. Qual será a minha refeição matinal? Caso eu precise fazer o meu próprio café da manhã, solicitarei ao Sr. Sloan um aumento salarial. A quantia de $9.000 por mês é o bastante para que você possa realizar 3 refeições diárias. Rhonda estava começando a se atrasar para o trabalho. Ela não queria mais perder tempo discutindo com Maggie. Portanto, ela se virou para sair. Nesse instante, de forma repentina, Maggie segurou o braço de Rhonda e disse: Senhora Sloan, você não pode fazer isso comigo. Eu vou te pedir apenas uma vez, tire suas mãos de mim. O gesto inesperado de Maggie deixou Rhonda confusa. Rhonda tentou puxar o braço, porém Maggie acabou caindo subitamente. No entanto, de alguma forma, deu a impressão de que Rhonda havia empurrado Maggie. Rhonda! A voz fria e penetrante de Elion pegou Rhonda de surpresa. Rhonda se virou e se deparou com a expressão ameaçadora no rosto de Elion. Ela havia suposto que ele tivesse ido trabalhar, mas não esperava que ele retornasse tão cedo. Elion se aproximou e ajudou Maggie a se levantar. Em seguida, ele se virou e lançou um olhar de desprezo para Rhonda. Maggie está ficando velha. Se você tiver algum problema com ela, então conversem para resolver a situação. Por que você resolveu bater nela? Rhonda enfim compreendeu o que estava ocorrendo. Maggie provavelmente notou a volta de Elion, então ela encenou uma queda para dar a impressão de que Rhonda a havia empurrado. Você não tem nada para dizer em sua defesa? O semblante de Elion se tornou sombrio quando Rhonda optou por não se explicar. Eu não a empurrei. Ela simplesmente caiu sozinha. Rhonda não havia sido convincente o suficiente. Ela não esperava que Maggie fosse uma empregada tão dissimulada. Senhor Sloan, não foi isso que aconteceu. Os olhos de Maggie ficaram vermelhos, como se ela tivesse sido vítima de uma grande injustiça e humilhação. Então, o que foi que aconteceu? Diga-me. Elion questionou impaciente. A senhorita Orton desejava agradar seu avô, então ela declarou que assumiria a responsabilidade de cozinhar a partir de agora. Ela também mencionou que reduziria pela metade o meu salário, pois não seria mais necessário que eu cozinhasse. Senhor Sloan, você sabe sobre a condição da minha família. Meu filho irá prestar vestibular esse ano. Ao ouvi-la, Elion franziu a testa. Rhonda já havia expressado sua insatisfação com o salário de Maggie na noite anterior. Talvez já estivesse determinada em substituí-la por uma nova empregada.
Ele não esperava que Rhonda trouxesse problemas para ele logo no início da manhã. Venha comigo imediatamente. Elion segurou o braço de Rhonda, arrastando-a para dentro do carro. Ele não gostaria que seu avô os ouvisse discutindo. Eu compreendo que você queira trocar a empregada, mas você não pode fazer isso dessa forma.